Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas. O nosso médico amado, Lucas. Capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 46. Lucas 11, versículo 46. Eu vou ler até o versículo, para a gente acompanhar aqui. A versão vai ficar diferente ali, irmãos, que o monitor que eu leio junto com vocês não está funcionando. Então, Lucas 11, versículo 46, nós vamos ler até o versículo 51, que diz assim: Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunhos de que aprovam o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável do sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que a luz da Tua palavra agora, Senhor, ilumine os olhos do nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, que em tudo, Senhor, nós possamos aprender contigo o que o Senhor tem para nós, qual a sua lição para nós nessa noite, Senhor, para que nós possamos nos tornar, meu Pai, exatamente aquilo que a Tua palavra, Senhor, tem para nós, Senhor, que nós não possamos viver abaixo do padrão que o Senhor tem para nós, meu Pai, mas que a cada dia mais, Senhor, nós possamos ser iluminados, Senhor, conhecer a Tua verdade e sermos livres para a glória do Teu santo nome, amém. Queridos, esse é um tema muito forte, essa é uma palavra muito forte, né? Só de nós lermos os versículos aqui, isso causa até um certo incômodo, em mim isso me causa muito incômodo. E tem pelo menos uns 2 anos que eu remoo um pouco esse texto. Eu considero um texto até de um pouco difícil de entendimento, quando você lê a primeira vez, tentar entender o que Jesus estava dizendo ali. Mas quando nós meditamos nessa palavra, logo no comecinho, Jesus está falando ali com mestres da lei. Jesus está falando naquele período com pessoas que eram detentoras do conhecimento da lei. Aqueles que ensinavam o povo, os escribas, os fariseus, que eram os religiosos daquela época. Ele está ali dando uma porção de ais para esses homens, pelo comportamento que eles tinham, pela maneira como eles tratavam o povo, pela maneira como eles interpretavam e ensinavam a respeito de Deus. E Jesus então fala algo muito pesado para eles, e os chama de edificadores de túmulos. É muito sério. Jesus diz assim: porque vocês edificam os túmulos dos profetas que os seus próprios antepassados mataram. Puxa, parece algo assim, conflituoso, não sei para você, mas para mim parece algo conflituoso, porque é justo que eles façam menção dos grandes profetas que houveram outrora. Pensando naquilo, puxa, os nossos pais mataram os profetas, eles agiram mal em matar os profetas. Eles agiram mal como eles fizeram com Zacarias, com Isaías, como eles agiram com os homens que Deus levantou. E nós precisamos restaurar e ressuscitar as palavras, as mensagens, as profecias liberadas por esses grandes homens de Deus. E eles agiam dentro daquilo, ressuscitando mensagens, linguagens, profecias. E Jesus se opõe a isso. Jesus fala: ai de vocês que ficam construindo e edificando o túmulo dos profetas, que os pais de vocês mataram. E eu, a primeira vez que eu li isso, eu não entendi. Eu falei: mas qual o problema, né? Eu queria entender isso. Eu não sei se causa a mesma coisa, se vocês estão conseguindo entender como eu me sinto quando eu leio essa palavra sem a revelação do Espírito. Porque para mim era exatamente isso que eles tinham que fazer. Eles tinham que, de alguma maneira, tentar reparar um erro. Amém? Quantos estão entendendo comigo até aqui? Eles tinham que, de alguma maneira, reparar um problema que as gerações anteriores cometeram, os crimes cometidos. Mas Jesus disse que isso é um problema, porque eles se tornam edificadores de túmulos e começam a construir coisas que o próprio Deus decidiu sepultar. E nós, muitas vezes, somos assim. Nós somos edificadores de túmulos. Nós vivemos para construir coisas que já se passaram, porque não importa como as coisas terminaram, se elas tiveram um fim, aquilo agiu, aquilo aconteceu, e aquilo terminou dentro da vontade de Deus, debaixo da soberania de Deus.
Isaías não foi morto antes do tempo que Deus queria para ele. Jeremias, Oséias, nenhum desses homens encerraram as suas carreiras, o propósito que Deus tinha para a vida deles, antes do tempo previsto. Deus quis que fosse naquele momento. Gosto muito do Tio Brasil, que o Tio Brasil fala sobre isso, né? Fala, as pessoas vão morrer, as pessoas ficam querendo arrumar desculpa, querendo arrumar motivo. Nossa, não, é porque foi por causa disso, é que não fizeram aquilo. Quando a gente perde principalmente alguém querido, a gente fica querendo colocar culpa, erro, e ficar tentando dar algum jeito de burlar a morte, né? Tentando dar algum jeito de falar, puxa, mas se tivessem feito isso, fulano de tal não tinha morrido, foi tão precoce, foi tão errado, né? E a gente começa também a valorizar o que as pessoas fizeram de bom, né? Todo mundo fica bom quando morre, não é assim? Quem concorda comigo? O cara pode ser um traste, um infeliz. Aí no mínimo alguém vai dizer que não, o cara é gente boa demais, nossa, o cara é firmeza, alguma coisa, vão falar de bom depois que o cara morreu. Até porque ele não pode fazer mais nada, né? Aí o pessoal para de falar mal. Falava mal a vida inteira, mas quando morre, vai no velório, né, se veste, fala, puxa. Alguns até conseguem chorar. E encontram desculpas para aquilo que Deus quis terminar. E é isso que Jesus estava dizendo para eles. Vocês querem construir o túmulo. Vocês querem levantar a memória e ressuscitar mensagens, ressuscitar profecias, e colocar tempos e normas e coisas que já não são mais para agora. Existem outras coisas para agora. E quando vocês começam a edificar o túmulo dos profetas que os pais de vocês mataram, vocês se mostram como pessoas que só vivem no passado e que nunca aceitam o novo. O problema daqueles homens não era que eles simplesmente estavam edificando o túmulo e lembrando e fazendo menção e tendo uma memória positiva a respeito de coisas que Deus tinha feito. É que quando eles edificavam o túmulo dos profetas passados, eles também não aceitavam os profetas atuais. Eles se mostravam tão assassinos de profetas quanto seus pais. Eles demonstravam que a questão não era a qualidade ou a validade daquilo que aqueles homens tinham feito. A questão não era a qualidade da profecia de Isaías, se era verdade ou não, se era real ou não, se Isaías era de fato um homem levantado por Deus ou não. Não era isso, isso não era questionado por Jesus. Não era a qualidade, não era a veracidade, era o tempo. Já não era mais o tempo daquilo. Existia um tempo novo. Deus estava fazendo coisas novas, e aqueles homens, por não querer aceitar o novo, se justificavam nas coisas que já tinham passado, e muitos de nós agimos assim hoje ainda. Nós assassinamos profetas, ressuscitando aqueles que já acabaram. Nós não abrimos o nosso coração para as coisas que Deus tem para hoje, nós não abrimos o coração para aquilo que Deus está falando para essa geração, e nós nos tornamos como aqueles homens assassinos de profetas. Muitos de nós, se Jesus caminhasse no nosso meio hoje, crucificaríamos a Ele. Porque nós fazemos alusão a grandes homens de Deus, que são inspiração para mim. Nós lemos Lutero, nós lemos Spurgeon. Nós aprendemos com Calvino, com Stott, nós falamos tão bem deles, mas nós levantamos um pregador atual e a gente aponta o dedo e fala, esse cara é modinha, isso não é de Deus, está querendo modernizar a pregação, está querendo se desvirtuar da palavra. A gente não aceita o que Deus está fazendo de novo. E eu não estou falando de defender heresia. Tudo dentro de um contexto da palavra de Deus. Mas nós condenamos tudo que é moderno. Nós não aceitamos nada que é novo. Nós não engolimos essa maneira de falar. Está errado isso. E eu sou um cara totalmente alma antiga. Eu sou demais até. Eu gosto das coisas antigas. Eu gosto das canções antigas. Eu gosto da maneira antiga de falar. Eu leio os pensadores antigos e eu piro. Eu me encanto com a maneira como eles viram as coisas de Deus. Eu sou esse cara. Eu sou nostalgia purinha. Mas eu não posso me fechar para o novo. Eu não posso, amparado na mensagem de Agostinho, não acertar a mensagem dos profetas que Deus tem levantado nessa geração. E Deus tem levantado os profetas nessa geração. Deus tem levantado pessoas nessa geração, como Ele sempre levantou para falar com o povo. E Jesus, sendo Deus, Jesus não era simplesmente um profeta, Jesus era o cumprimento da profecia, mas Jesus estava profetizando a palavra. Aliás, Ele era o próprio verbo trazendo o verbo revelado. Era o verbo que se fez carne, Ele era a profecia revelada, Ele era a revelação da glória de Deus, mas aqueles homens não aceitavam a mensagem dele. Aqueles edificadores de túmulos não aceitavam como a voz de Deus para aquela geração. Eles olhavam para o próprio cumprimento da profecia, mas não aceitavam que aquilo era o cumprimento da profecia, porque eles ainda ficavam remoendo. Eles ficavam dizendo, não, mas Isaías diz assim, Zacarias diz que quando Cristo vier, não, mas se Jesus, não, tem que ser assim, não, de Galileu, Nazareno, pode vir lá daquele canto alguma coisa boa. Não, eles ficavam encontrando desculpas nas mensagens antigas para não viver o que Deus estava fazendo naquele momento. Aliás, depois que esse episódio acaba, diz assim no versículo 53, que quando Jesus saiu dali, os fariseus
E mestres da lei começaram a se opor fortemente a ele, interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanharem algo que dissesse. E esses homens estavam doidos para matar Jesus. Assassinos de profetas. Gente que não aceita o que Deus está fazendo novo. Sabe, queridos, nós temos que entender uma coisa: muitas coisas são tradição. Muitas coisas são boas, são positivas. Nós temos que manter muitas coisas. Provérbios, se eu não me engano, capítulo 22, diz: não demovais os marcos antigos. Está falando ali de propriedades, né, que foram estabelecidas, que você não pode mexer com aquilo. Mas isso fala também de coisas que, espiritualmente, analisando isso para nós, falam de coisas que foram estabelecidas como marcos, como fundamentos, como uma estrutura para que a igreja funcione. Nós, dentro de uma igreja moderna, nós temos estruturas que aconteceram dentro da igreja primitiva, que foram estabelecidas naquele tempo, e nós não mexemos com isso. Eu gosto muito da passagem em Atos 2, do versículo 42 para frente, que fala que eles continuavam ali, edificados no fundamento dos apóstolos. Eles estavam ali partindo pão, tendo alegria, singeleza de coração, comungando, vivendo os princípios da palavra de Deus, mas fundamentados. Existiam alicerce, existiam marcos, existiam coisas que não se pode mexer. Existem coisas na igreja que não se pode mexer. Por exemplo, a fidelidade nas escrituras não se pode mexer. A partir do momento que o cara começa a ensinar alguma coisa que está fora da palavra, não é que a gente está assassinando um profeta, a gente não está aceitando uma coisa que não tem coerência com a palavra. Não é um profeta, é um falso profeta. E esse camarada a gente não tem que aceitar mesmo. A gente não tem que ouvir a mensagem. A gente não tem que dar crédito, porque se opõe às escrituras. Agora, quando se levanta alguém dizendo algo que tem luz nas escrituras, mas que não é bem o seu jeito de falar, que não é bem como você está entendendo, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ou 21, se eu não me engano: não desprezem as profecias. Ouçam as coisas, retenham aquilo que é bom, avaliem as coisas segundo as escrituras, mas não desprezem as profecias. Não tratem-nas com desprezo. Existe valor nas profecias, mas as profecias, elas são amparadas pela palavra de Deus. Agora, aqueles homens não estavam prontos para aceitar aquilo que Jesus estava dizendo, porque mexia com eles, porque mexia no cafofo deles ali, mexia no confortinho religioso deles. Eles estavam acostumados a dominar, a mandar, a dizer como tinha que ser, a colocar as pessoas dentro da caixa deles. Chega Jesus e bagunça tudo. Chega Jesus com uma palavra nova, e aquilo mexe, porque eles não estão a fim de viver o novo. Eles não estão querendo ouvir aquilo que Deus tem para aquele tempo. Eles querem se manter intactos, imutáveis, confortáveis. Eles não estão prontos para aquilo que Deus tem para fazer. Então eles preferem matar. Eles preferem falar que não presta. Eles preferem falar mal. Eles preferem colocar o dedo em risco e falar: está vendo aquilo lá? Está vendo aquilo? Começam a maldizer, começam a matar os profetas. Ninguém aqui precisa ter uma faca na mão. Ninguém aqui precisa fazer uma emboscada para assassinar um profeta de Deus. Basta você começar a usar suas redes sociais, seu tempo, seu discurso, as suas rodas de conversa para se levantar contra aquilo que você não entende. Sabe, queridos, a Dani me conhece, né? Muito tempo, meus pais também. Mas ela sabe o tanto que eu me guardo para não falar mal, até de coisas que eu vejo que, assim, que são escabrosas. Porque em muitas dessas coisas, ainda tem coisas muito boas que eu não estou fazendo. Que nem tem gente que adora falar mal de alguma cantora aí, por causa de algum estilo dela, algum jeito profético que ela se moveu lá, e o pessoal vai e pega e senta a lenha. Eu sei que tem algumas coisas que realmente ali você vê e fala: meu, não está legal, não está bem. Mas aí a gente olha para tantas outras coisas que estão sendo feitas e muito melhores do que nós fazemos. E muito mais adiante do que nós fazemos. E aí, se a gente for um pouquinho humilde, a gente fala: bom, pensando bem, eu não tenho direito de falar dessa pessoa, porque eu não fiz nem um décimo do que ela já fez. Quem sou eu, por exemplo, para falar da igreja X lá, que já tirou, sei lá, a última vez que eu conversei com uma pessoa lá, tinha pelo menos 9.000 pessoas numa casa de recuperação, ex-drogados, ex-viciados, sendo tratados, sendo convertidos, sendo trazidos para o evangelho. Quem sou eu para falar dos caras? Ah, pastor, mais isso, aquilo. Você quer confrontar um falso profeta? Você quer mesmo acabar com as falsas profecias? Se levante como um verdadeiro profeta e comece a pregar a luz. Se levante como um homem inspirado pelo Espírito Santo e comece a agir naquilo que Deus tem para você. Você não precisa usar seu discurso para apontar o dedo para o que está errado. Comece a fazer o que é certo. Comece a mostrar com a sua vida, e eu começo a mostrar com a minha vida aquilo de bom que tem em nós. Quando nós decidimos fazer aquilo que Deus tem para nós, quando nós começamos a decidir a ser luz, a luz, ela incomoda as trevas. Você não precisa ter um discurso negativo de deixa eu mostrar o que está errado. Sabe o melhor jeito de mostrar o que está errado? Fazendo certo. Faz você o que é certo. Começa você a ir para a rua, colocar a mão na cabeça das pessoas, orar para elas serem curadas. Começa você a dar suporte, dar amparo, abrir a sua Bíblia, devorar as Escrituras, conhecê-las, para ter como responder a todos que te questionarem a respeito da esperança que você tem na salvação.
para entender o evangelho, para ser luz na vida de alguém, para trazer cura para os enfermos, para trazer alegria para os depressivos. Começa você a fazer isso, você não vai precisar nem se preocupar com o discurso dos falsos profetas. Eu olho para a vida de João Batista, querido, eu piro na vida dele. Porque aquele homem tinha direito de viver em Jerusalém, na posição mais alta religiosa possível para a sua época. Mas quando ele entende quem é ele em Deus, o cara vai para o deserto, se veste com a roupa mais brega do mundo, tem a dieta mais esquisita do universo, mas as pessoas saem de Jerusalém, atravessam a capital religiosa, a metrópole e tudo, e vão se encontrar com o cara no Jordão, no deserto, para ser batizado por ele, com a mensagem totalmente moderna e gospel, né? Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Arrependam-se, para que seus pecados sejam perdoados e vocês tenham possibilidade de entrar no reino do céu. Mas ele tinha luz nele, ele tinha unção nele, ele era um verdadeiro profeta, ele estava vivendo o seu chamado, então ele não precisava ficar preocupado. As pessoas iam até ele. João Batista não estava na igreja grande, na maior metrópole do seu país, ele estava no deserto, no Jordão, e as pessoas iam até ele, porque a verdade atrai aqueles que vão ser salvos. A gente tem medo de pregar a verdade, a gente fala, não, se eu começar a falar real na igreja, pastor, se começar a bater muito duro, as pessoas vão sair. Mentira. As pessoas que querem servir ao Senhor, elas vão atrás da verdade, elas querem ouvir a verdade. Existe um povo sedento da verdade. Então, ao invés de gastar seu tempo falando do que está errado, falando mal, falando não sei o quê, seja luz, porque muitas vezes por nós queremos fazer assim, a gente tira trigo junto com o joio. A gente mata a gente que está num processo de crescimento, porque a gente acha que não é de Deus, e a gente, senta a lenha, e aí a gente quer fazer o trabalho de Deus antecipado, que a gente faz, arranca o trigo com o joio. E para prestar conta disso depois? Por isso que Deus fala, deixa crescer. Deus que fala, Jesus que ensina isso, irmão. Não sou eu, pastor Neto, estou dizendo, Jesus diz isso. Que a igreja dá uma dormida ali, aí o inimigo vem e semeia o joio, É o inimigo que semeia o joio. Tem jeito, semeou. Mas aí os homens acordam e percebem que aquilo foi feito. E aí ele fala, não mexe com isso. O dono da plantação, o agricultor, Deus Pai, que conhece todas as coisas, fala, não fica preocupado. Não fica querendo resolver os B.O. antes do tempo. Deixa crescer. Deixa o tempo da colheita, porque aí na hora do tempo da colheita, fica muito evidente o que é o quê. E aí existe uma seleção natural, fica mais fácil tirar. Seja luz, seja você o trigo pesado, cheio de fruto, que na hora que a coisa começa a acontecer, você se curva. E aí o joio fica de pezinho lá, porque é vazio, porque não tem mensagem, porque não tem unção, porque não tem verdade da palavra de Deus dentro dele. Seja você a luz, seja você a verdade, procure você viver o evangelho, porque isso vai incomodar as trevas, querido. Senão nós nos tornamos assassinos de profetas, senão a gente não aceita nada do que Deus está fazendo. Eu acho muito legal o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Aqui ele não está falando mais da gente matar o espírito profético que opera na vida das pessoas que Deus levanta, naquilo que Deus está fazendo nessa geração, mas aqui fala de um suicídio profético. Olha o que Mateus 9 está dizendo lá. Mateus 9, versículo 16, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha se rebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O problema aqui não é com pano novo, o problema aqui não é o vinho novo, o problema é a estrutura velha. Se nós não deixamos que a nossa estrutura seja renovada, a gente nunca consegue receber nada que é novo de Deus, porque a gente tem uma mente velha, a gente tem uma mente envelhecida, a gente tem uma mente presa no passado. Sabe aquele crente que fala assim, nossa pastor, não é indireto para ninguém não, tá? Pelo amor de Deus, que eu andei conversando com algumas pessoas sobre essas coisas. É difícil vida de pastor, que a gente conversa com alguém, aí a gente trata o assunto, dá a impressão que a gente está falando de alguma coisa, mas eu falo de mim, eu falo de cada um de você que está sentado aqui. Sabe quando você começa a matutar assim, falar, puxa, mas em 2005, quando eu estava lá naquele lugar, e eu fazia assim, e veio uma unção gostosa, ó pastor, eu consigo sentir até o arrepio no meu braço, da unção daquele dia, de 2005, o Espírito Santo veio, e falou comigo lá em 2 Coríntios 9, ele disse que ele ia trazer coisas novas, que nunca subiu ao coração. Nossa, aquele tempo era tão bom, e o pastor que estava lá era tão abençoado. Você fica remoendo aquilo, Você fica lá no passado preso, é aquilo lá. Tá, irmão, e aí, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e depois? O que aconteceu depois disso? Quais foram as experiências novas que Deus fez? Cadê?
Porque aquilo lá que aconteceu, olha como que a palavra de Deus é completa. Diz que ao contrário se põe vinho novo numa vasilha de couro nova. Então em 2005 você estava lá com a estrutura nova, que você conseguiu receber o novo de Deus. Mas aquele vinho que foi derramado em 2005, Jesus diz, ambos se conservam. Está falando de marcos antigos. Está falando de coisas que não podem sair mais de nós. Ele fez algo lá naquela época que tem que ter estrutura em você. O vinho vai ser conservado na vasilha. Mas precisa ter vasilha de couro novo. Toda hora que você entra na presença de Deus, Deus tem vinho novo. Você não vai perder o vinho velho. O vinho velho é mantido, ele melhora. Tem coisas que Deus falou comigo, por exemplo, essa palavra, 2 anos atrás, que hoje ela está mais madura. Porque ela foi recebida no momento que eu estava novo para aquela palavra. Então ela entrou e ela foi amadurecendo. Eu estudo muito sobre vinho, nem todos os vinhos têm potencial de guarda. 3% dos vinhos conseguem passar mais de uma década, repousando e melhorando. A maioria dos vinhos, mais de 90% dos vinhos são feitos para tomarem jovens. Acabou de engarrafar, passou do transporte, tem que abrir porque ele está pronto para aquilo ali. 3 anos depois, acabou aquele vinho, estragou. E com Deus é assim, por isso que ele usa o exemplo do vinho. Vinho novo em vasilha de couro nova, ambos se conservam. Está falando de coisas que tem que ser mantidas numa estrutura espiritual que tem que ser amadurecida. Está falando de fundamento, de alicerce, de verdades imutáveis da palavra de Deus. Agora a unção dele, a mensagem dele de renovação, de como as coisas têm que ser. Ah não, pastor, está contextualizando a igreja com o mundo irmão, pelo amor de Deus. Para de ser um museu. Você não foi chamado para ser museu, você foi chamado para ser uma NASA. Tecnologia, futuro, avanço. Ah não, esse negócio de luz na igreja. Irmão, que negócio de luz na igreja? Tem que acender vela aqui. Qual o problema com a luz? Daqui a pouco a gente vai colocar um iPad aí para usar um multitrack. Para colocar, a gente chama de... Teve gente que não entendeu nada, né? Pergunta para o amigo mais jovem aí que ele te explica depois. A gente vai somar instrumentos com a banda aqui. A gente vai ouvir no fone de ouvido aqui um clique, vai ter uma vozinha dizendo para a gente, introdução. Só a gente vai ouvir, vocês não vão ouvir. Aí entra mais tal tecladista tocando, vocês vão falar, nossa, o Charles toca demais, né? Parece que tinha 6 teclados. Não, é que tinha 6 teclados mesmo. Ele tocou um, mas a gente colocou mais 5 para tocar junto. Tem um guitarrista ali, você fala, nossa, o Isaías parece que tem 8 mãos. Você está ouvindo 6 guitarras, o cara tocando uma. É tecnologia. Vai servir bem a igreja. Você vai fazer, por exemplo, um culto, um especial, uma cantata aqui no final do ano. Você coloca esses instrumentos lá. Você não está vendo ninguém tocando, mas de repente tem aqueles chocalhos de Natal, sabe aquele chocalhinho que faz... Aqueles negocinhos assim, a gente coloca aquilo. Está o irmão do teclado ali, mas você está ouvindo 3, 4 violino. É gostoso, isso é bom, isso é útil. Vai gravar um vídeo aqui para a gente usar a internet. Ah, mas fica gravando vídeo, quer se aparecer. É modinha, tá vendo? Está querendo fazer uma autopromoção, meu irmão. Onde as pessoas estão hoje? Onde as pessoas estão hoje? Na internet. Onde nós encontramos as almas que nós temos que alcançar? Onde elas estão? Facebook, WhatsApp, Instagram. Estão até demais lá. Inclusive nós estamos muito tempo lá também. Onde nós vamos pregar a palavra de Deus, tem lugar melhor para pregar a palavra de Deus do que lá? Nós pregamos a palavra de Deus onde as pessoas estão. Eu, pastor, não sou fã desse negócio de YouTube. Não é que você é fã, querido, que você não é fã, você vai matar as pessoas que estão sendo profetas de Deus, que estão lá no YouTube pegando a palavra de Deus. Você não aceita, a pessoa não é muito moderninha, esse pastor aí, ele prega sem gravata, e ele fala de um jeito muito jovem. Aí você assassina o cara porque você não entendeu o que Deus está fazendo. Se ele está pregando a palavra de Deus lá daquele jeito, do jeito que Deus levantou ele, querido, deixa ele pregar a palavra de Deus e vai você fazer o que Deus te confiou. Sabe por que você não está entendendo o que Deus está fazendo com ele? Porque Deus está fazendo com ele. Se fosse com você, você estava entendendo. Se Deus quiser revelar algo para você, você vai entender. Agora que você não entende, você não questiona, não critica, não fale mal. Nós precisamos ser uma igreja madura para poder viver o que Deus tem. E gente murmuradora, e gente que fala mal de tudo, nunca ouve a voz de Deus. Porque é uma estrutura velha, não aceita, mata profeta. Apareceu alguma coisa diferente do que ele está acostumado, do cafofinho dele, ele fala mal, ele mata, ele assassina. Ele não aceita, ele fala, não, bom mesmo é Spurgeon, olha essa palavra aqui. Beleza, irmão, Spurgeon já está lá, você fala disso aí, as caveiras dele até se revira no túmulo. O homem está no paraíso já. Ele fala, me deixa em paz, se você ouviu a minha palavra, agora vai você pregar alguma coisa nova, vai você ouvir a revelação de Deus. Sua geração nem sabe quem eu sou, sua geração precisa saber quem é o Felipe. Sua geração precisa saber quem é o Kleber, quem é o Jonathan, quem é o Glauco. A nossa geração precisa ouvir os profetas da nossa geração. Para de ser um edificador de túmulo, meu irmão. Se Deus tem algo novo para nós, vamos ser nós essa resposta. Vamos parar de ficar lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Paulo fala muito sobre isso. Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 3. Estou quase terminando. Deus não te chamou para ser um assassino de profeta. Olha para o irmão do lado e fala isso para ele. Eu sei que você não gosta, mas faz.
Deus não te chamou para isso, meu irmão. O pastor faz isso para dar tempo de tomar água, gente. Entendeu? Você tem que fazer. Senão você escolhendo a gente tomar água. Essas coisas não é para você, não quero falar com seu irmão do lado e tal. Tem uns que até aproveita, né? O cara fala, minha oportunidade de liberar uma palavra para aquela moça. Não seja uma assassina de profetas. É minha oportunidade de usar meu olhar. Filipenses capítulo 3, versículo 8, olha o que Paulo diz, gente, pelo amor de Deus. Diz assim, não, vamos ler o capítulo aqui, vai, eu estou pregando rápido, dá tempo. Diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, não nos gloriamos em Cristo Jesus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo está falando do que aqui? Passado dele, das coisas que ele viveu. Eu era o fariseu bambambam, sou judeu, título de cidadão romano, meu currículo é top. Falo grego, falo aramaico, falo com qualquer camarada aí, entro em qualquer lugar, andava no cavalo branco, tinha título, todos me reverenciavam, beleza, top, legal. Isso é o que ele viveu lá atrás. O que ele fala? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que Paulo está dizendo para você e para mim? O que ele está nos ensinando? Eu tinha muita coisa boa no meu passado, das quais eu poderia me gloriar. Se a gente fosse colocar no pau a pau aqui, para falar quem é bom, é isso que Paulo está querendo dizer. Se for para ver aqui no tete a tete, na carne, quem é bom, ele falou, eu sou melhor do que esses caras. Todos esses que ficam aloprando vocês aí, falando de circuncisão, falando disso, falando daquilo, querendo ensinar vocês a serem bons judeus. Se fosse para ver com esses camaradas e eu sou muito melhor do que eles. Era isso que Paulo está falando. Está pegando pesado aqui, mas para dizer o que vem depois. Ele falou, eu tinha do que me gloriar. Mas quando Deus me trouxe uma revelação nova de quem eu sou nele, essas coisas todas viraram o quê? Cocô de cavalo, estrume de vaca, esterco, adubo, é isso que Paulo está dizendo. Para quê? Para adubar as coisas novas. Irmão, olha o que Paulo está dizendo para você e para mim. Pega tudo que você acha que é bom, que você viveu no seu passado, de onde você veio, do que você fez, do que você aprendeu, junta tudo isso e aduba o que Deus tem para fazer de novo na sua vida. Essas coisas não podem ser uma prisão para que você fique funcionando em 10 anos atrás. Ah não, mas em 2006, que 2006, querido? Quem morreu em 2006, você não acha nem o cabelo no caixão mais. Deus não está falando com o cara de 2006, Deus está falando com o homem de 2017. Ele está falando para você, pega toda a palavra que você teve, toda a revelação, tudo que você viveu em ministério de louvor, profético, não sei o que, palavra, pastor, ensinamento, e faz isso servir para algo novo. Deixa eu fazer algo novo na sua vida. Viva a sua melhor versão agora, ouça o que eu estou dizendo no meu espírito agora, o novo de Deus. Ouça a voz profética que fala na sua geração, meu irmão. Considere as coisas como esterco. Olha que interessante, Paulo não fala, eu jogo isso para fora, eu largo isso aí para lá, ele fala, não, eu uso isso de um jeito muito bom, como cocô. É o jeito bom que você pode usar todas as suas experiências passadas, como algo que aduba, algo melhor. É isso que ele estava querendo dizer, perto de Jesus, isso não é mais do que adubo. Perto do que Deus tem para mim agora, perto da revelação que Deus tem para mim agora, e presta atenção, Paulo era um cara do Isla. Paulo era desses caras que você viria num vídeo hoje, se fosse no YouTube hoje, Paulo era um desses caras que você ia ver ele com capuz, cortando o pescoço do menininho e jogando no buraco. A gente está falando desse cara. Nossa, pastor, acabou com o amor que eu tinha por Paulo. É esse cara. O que Paulo estava indo fazer em Damasco? Tinha carta para quê? Prender, matar cristão. Ele assistia aquilo. Foram apedrejar Estevão, onde deixaram a roupa, no pé dele jovem. Ele ficou lá curtindo. Um cristão tomando tiro de fuzil. Não tinha fuzil, tá, irmão? Era pedra. Mas ele curtiu isso.
E filmou ainda, ele foi com o iPhone do Paulo, que filmou e postou no YouTube, no canal Paulo Matador. Ele postou aquilo. Aí tinha os likes lá, isso mesmo, esses cristãos, esses hereges, estão querendo bagunçar, essa seita, esses infelizes, não era assim? Era assim ou não era assim, gente? Se fosse em 2017 era assim. Ai, pastor, não tinha YouTube. Não tinha, mas se tivesse ia ser assim. Se tivesse, Jesus provavelmente pudesse usar o seu tablet para trazer a sua ministração. Ah, pastor que prega com tablet. Querido, não tinha tablet 40 anos atrás, senão Stott, Lutero, Agostinho, tinha tudo usado isso aqui. Tinha usado, tinha publicado, tinha ensinado. Não é modinha, é o que Deus tem para hoje. Entendeu? Dá uma batidinha assim na cabecinha do seu irmão, assim, com muito carinho, assim, fala, entendeu? Entrou? Para de ser assassino de profeta, meu irmão. Para de sucumbir o novo com as coisas velhas, você não foi chamado para isso. Se nós entendemos essa palavra, que nós vamos dar fruto. Paulo continua dizendo aqui no capítulo 3, aqui ele fala assim, ó, não é que eu já tenha obtido tudo isso, não é que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Paulo está dizendo assim, ó, daqui 2 anos o que eu estou dizendo para você já vai ter ficado velho. Tem coisa nova. Algumas coisas vão ser mantidas. A palavra de Deus é imutável. Nós servimos um Deus que é imutável. A verdade de Deus é imutável, agora a graça dele é multiforme. Deus tem uma verdade absoluta, ele não muda, ele não tem sombra de variações, mas a palavra de Deus diz, eis que eu faço coisas novas. Ele não podia reciclar o céu, ele fala lá em Isaías 65, né? Profecia que está também na revelação lá, eis que faço novos céus e uma nova terra. Mudou a verdade dele? Não, Deus gosta de fazer coisas novas, querido. Deus usa o apóstolo Paulo para dizer para você e para mim, ó, aqueles que me amam, coisas que ninguém ouviu. Coisas que não subiram no coração de nenhum de Tucujo, nem do Stott, nem do Spurgeon, nem do Calvino, Armino, etc, etc. Nenhum desses caras ouviu. São coisas que eu tenho guardado para os que me amam. É para você que eu vou revelar. Não quis falar para esses caras. Recebe, irmão, aleluia. É para você, mãe. É contigo que ele quer falar. Agora você fica lá remoendo o passado, você vai ouvir o novo? Não. Você está lá no passado. Puxa, mas como era bom quando eu chegava na igreja e não tinha aquelas guitarras e tal, e era só irmão com violão. E ele falava lá, vinde meninos, vinde a Jesus. Nossa, era uma bênção, era um louvor. Amém, irmão? Isso tem um lugar, isso tem um tempo, isso foi bom. Mas as coisas que acontecem hoje são as coisas de hoje. Amém? Eu gosto dos hinos antigos, a gente vai incluindo cada um deles aqui, eu gosto deles. Sabe o que acho que a C.C. Winans diz? Que tradição é a fé viva dos mortos. Tradição é a fé viva dos mortos. Agora o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É um bando de gente viva lá com tradicionalismo, lá barato, chulo, não tem efeito nenhum, não tem poder nenhum, enquanto a tradição traz vida. É o que esses homens deixaram e marcaram a nossa geração, que são os marcos, que acendem a gente, que reavivam a gente, que vai passar anos e anos e anos e aquilo vai mover a gente. Isso é tradição. Agora tudo que não traz vida, tudo que só traz oposição, mornidão, frieza, nostalgia barata, para não aceitar o novo é tradicionalismo, isso é uma fé morta de gente viva. Isso não serve para nada. Por isso que Paulo diz, ó, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão adiante, aleluia, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado celestial em Cristo Jesus, vou para frente. Em Hebreus, que o autor de Hebreus diz, deixe todo embaraço e faz o quê? Corre para onde? Para trás? Engatinha, sai se arrastando, corre para frente, a corrida, a carreira, avanço. Capítulo 10 de Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos edificadores de túmulos. A gente não fica remoendo o passado, a gente é dos que avança, os que vão para frente. Entende isso, irmão? A palavra de Deus nos ensina a sermos assim, pessoas para frente, pessoas que conseguem viver o novo. Gente que não ia matar Jesus se ele estivesse aqui. Gente que ia aceitar o novo. Que ninguém fez mais coisas novas, ninguém revolucionou mais a terra, ninguém fez o que ele fez. Ninguém fez o que ele fez. E se nós queremos não nos consagrarmos como edificadores de túmulos e assassinos de profetas, nós precisamos aprender a aceitar o que ele está fazendo agora. Qual a voz do Senhor para a nossa geração? Quais são as coisas que Deus quer fazer nessa geração? Sabe, quando Deus precisava começar a igreja gentílica, ele ia levantar o cara do Isla lá, o assassino, o apóstolo Paulo. O que ele faz primeiro? Ele pega um cara que ainda era vivo, mas que tinha uma alma e uma mente retrô, totalmente vintage, né? Pedro. Ele não conseguia nem entender como que Jesus podia lavar o pé dele. Para ele aquilo era um absurdo, nós falamos sobre isso aqui. Como que Deus vem lavar meu pé? Tipo assim, está tirando, né? Não vai lavar meu pé.
Pedro não conseguia entender aquilo. A autoridade é aquela soberba toda, tem que ficar uns 5 metros de distância, e isso é autoridade, lavar meu pé. Pedro não entendia isso. Aí Deus precisa começar a igreja gentílica através de Paulo. Com quem que ele fala primeiro? Pedro. Está lá a visão de Pedro no lençol, desceu um lençol lá com um porquinho assado, fazendo alusão nenhuma aos palmeirenses, coelho, carne de camelo, apareceu um monte de coisa lá, tudo coisa. Pedro olhou aquilo como judeu e falou, e Deus o que fala para ele? Mata e come. Aquilo mexeu com ele por dentro. Eu nunca ouvi isso, mas ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Mata e come. Desceu o lençol de novo e falou, Deus, eu nunca comi nada impuro, eu nunca fiz isso, que loucura é essa? Deus endoidou de vez, está me mandando comer um animal impuro. Aí Deus nas 3 vezes disse para ele, não considere impuro aquilo que eu considerei puro, eu estou dizendo que é puro, mata e come. Deus não queria nem mexer com a estrutura carnal de Pedro, não existe nenhuma referência que Pedro comeu nada, talvez ele não tenha comido a sua vida toda. Deus estava implantando um novo processo espiritual na vida de Pedro. Aí então depois que acontece, Cornélio, um homem orando lá, os anjos vêm, as pessoas, ele vai lá para a casa de Cornélio, e aí ele prega o evangelho para aqueles homens. Aí aqueles homens recebem a Cristo, o Espírito Santo vem, chicote estrala, Pedro já tinha visto o Pentecoste, sai de lá, imagina a cabeça de Pedro, é um cara que eu gosto demais, imagina a cabeça dele naquele momento, ele falou, como que eu vou explicar para os caras lá em Jerusalém agora, que eu fui lá na casa de um romano, preguei para o cara, o Espírito Santo veio e batizou os homens, nem eu estou entendendo isso. Por que Deus falou com Pedro primeiro? Porque Pedro ia continuar fazendo aquilo para Pedro era algo assim muito difícil, mas Pedro precisava aceitar o espírito profético que repousaria sobre Paulo, sobre o novo que Deus ia fazer, para Pedro não se tornar um assassino de profeta, para Pedro não chamar Paulo de herege, para Pedro não rejeitar a igreja que se levantaria depois dos Efésios, dos Tessalonicenses, dos Filipenses, dos Colossenses, dos Poaenses, dos Mogicruzenses, para que ele não rejeitasse isso. Deus falou com ele, falou, Pedro, entende uma coisa, eu preciso fazer um vinho novo agora, eu preciso trazer algo novo, então eu preciso não te remendar, eu preciso quebrar uma estrutura antiga em você e te dar uma estrutura nova para que você aceite. Quando Paulo se levanta, então Pedro fala, eu recebo o novo de Deus. Irmão, receba o novo de Deus. Em nome de Jesus, que nós não sejamos uma igreja cheirando cadáver. Que nós não sejamos como aqueles homens, e Jesus disse um pouquinho para antes, vocês são sepulcros caiados. As pessoas pisam por vocês e não percebem o cheiro de podridão, de nojeira que tem em vocês, que vocês só vivem lá atrás, lá. Vocês ficam falando de coisas que se vocês estivessem naquela época, vocês iam matar esses caras também. Vocês gostam de passado, vocês não aceitam nada que eu faço novo. Deus não quer que nós sejamos assim, queridos. Não edifique o que Deus enterrou. Não ignore a importância dos fundamentos, mas não deixe de construir coisas novas. Vou ler isso de novo. Não edifique coisas que Deus já enterrou, coisas que encerraram, coisas que foram marcos, coisas que nos deram estruturas, mas que não são para 2017, que não são para Burn. Eliseu, em relação a isso, para mim foi um dos caras que mais me impressionou, porque enquanto todos aqueles profetas da escola de profetas foram procurar Elias, cara, isso é demais, velho. Aqueles profetas foram procurar Elias, deixa a gente procurar Elias, deixa a gente ver se a gente acha em algum lugar. O que Eliseu estava dizendo? Cadê o Senhor, o Deus de Elias? Para com isso, o homem já foi, já fez o que ele tinha que fazer, Deus o revolveu ali no redemoinho ali, e levou ele embora. Não é mais com Elias o negócio, agora é comigo, agora eu quero o Deus de Elias. Quando ele bate a capa na água, ele não fala cadê Elias, ele fala cadê o Senhor, o Deus de Elias. O manto profético de Elias ficou, nasceu Eliseu agora a coisa é com ele. Para que eu vou ficar ressuscitando defunto? A não ser que Deus tenha um propósito, né? Aliás, Eliseu ressuscitou um defunto depois de morto. Sabe por que aconteceu isso, queridos? Eliseu tinha completado 13 principais milagres na sua vida. Elias morreu completando 7 principais milagres. Quando Eliseu ficou ali no pé de Elias apurrinhando, Elias, aliás, que foi um cara muito grosseiro com Eliseu, tratou ele super mal, fez tudo errado, estava meio assim cansado de ter que colocar no lugar dele um fazendeiro careca, né? Que foi isso que aconteceu. Ele achava que havia um cara mais top, poderoso, né? Se Deus vai me substituir, imagina quem vem. Aí ele vê lá um menino lá com um carro de boi, careca, tudo sujo, de vaca, de bala. Deus falou de Eliseu. Imagina, Elias ficou atormentado. Tanto que ele passou, ele nem derrubou óleo nem nada, ele jogou a capa assim, Eliseu, falou, vai, vem, se é você, vamos lá. E Eliseu ficou no pé dele ali, não, fica ali, eu vou para Jericó, você fica aí, não, eu vou para Jericó com você. Então, vou com você, ficou no pé. Aí Eliseu, o que ele pede lá para Elias? Fala, o que você quer? Ó, só o dobro da tua unção.
Aí Eliseu já devia estar já no bife, né, como a gente gosta de dizer, doido para dar um peteleco na careca do Eliseu ali. Elias estava doido já com ele. É só você ler a Bíblia que você vai entender o que eu estou dizendo. E aí Elias falou: o que você está me pedindo é difícil demais. Fala, mas o negócio é o seguinte, Elias quis complicar mais ainda, né? Se quando Deus me levar, você vê, isso aí que você pediu vai ser atendido. O que acontece? Vem os carros de fogo lá, o redemoinho, Elias vai embora e Eliseu vê. Aí Eliseu fica lá embaixo assim, ó. Joga o manto aí, mano. Você falou que se eu visse, pode jogar Elias lá de cima, lá deve ter tacado o manto, até que derrubou Eliseu, né? Tacou o manto na cabeça dele. Eliseu pega o manto e fala: eu sei o que Deus tem para mim agora. Então eu vou usar o jeito que Elias me tratou, fui maltratado demais, vou usar toda essa ignorância dele, toda essa falta de vontade dele para fazer alguma coisa na minha vida, vou pegar o bullying, vou pegar os pastores que falaram mal de mim, que não me deram oportunidade, vou pegar o meu passado religioso que não deu certo, porque eu não levava as coisas a sério, vou pegar tudo isso aí e vou fazer um esterco para poder viver as coisas novas que Deus tem para mim. Ele pega o manto, pá! O que acontece? Aí as pessoas olham para Eliseu, não precisa falar mais nada, Deus está fazendo coisas novas. E Eliseu termina a sua carreira com 13 milagres, mas tem um problema: Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra. Quantos milagres Elias tinha feito? 7. Qual que foi o pedido dele para Elias? O dobro. Eliseu morre com 13 milagres. É onde os camaradas estão no defunto lá, carregando o camarada, indo para o velório. O que acontece? Camarada descuidado lá, um corintiano provavelmente, deixou o defunto cair. Ele rolou a ribanceira abaixo e caiu aonde? Em cima do túmulo de Eliseu. O que acontece com o defunto? O defunto é... só levantou, sacudiu a poeira. Quantos milagres Eliseu fez então? 14. 7 vezes 2? 7 vezes 2 não é 13, irmão. Fala pro seu irmão: 7 vezes 2 não é 13. Pode falar pro irmão aí, ó. 7 vezes 2 não é 13, é 14. Se Deus libera uma palavra profética, um espírito novo, agarre o novo, meu irmão. Deus é fiel para fazer exatamente aquilo que Ele começou na sua vida. Paulo diz aos Filipenses: aquele que começou a obra, Ele vai completar. Ele não vai parar lá atrás. Você não vai viver da unção do meu acampamento, que seu acampamento está lá atrás, meu irmão. Você não tinha nem barba, você está casado, agora está falando do acampamento de adolescente. Toma atento, filho. Aceita o novo de Deus. Diz para ele: Senhor, eu não quero assassinar o novo, eu não quero cometer um suicídio profético, eu quero viver na plenitude. Tudo que o Senhor tem para mim. Por isso que Paulo diz: eu oro para vocês, para que vocês sejam tomados do conhecimento de Deus e possam compreender o amor na sua largura, na sua altura, na sua profundidade. Toda a plenitude de Deus tem que te envolver. Menos do que isso é burrice. Menos do que tudo é burrice. 99,9% não é 100, irmão, é 100% com Deus. Ele está começando a fazer um trabalho na vida de alguns, em alguns Ele está no meio, mas Ele quer que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento e à perfeita estatura, a varonilidade de Cristo. De Cristo. Será que você pode dar um glória a Deus no seu lugar aí? Diga: eu recebo essa palavra, Senhor. Eu não sou um museu. Diga isso comigo: eu não sou um museu. Diz com